bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco. Agora são 11h51, faltam 9 minutos para as 12 horas. Com apoio do Arasuper e também do Aramix, que juntos compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. E eu aproveito para mandar um bom dia especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo. Eu tenho o prazer de conversar agora com o vereador Adailton Cruz, do PSD. O senhor é o líder da bancada? O líder do PSB, na Câmara de Rio Branco. PSB. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Isso mesmo. Adailton Cruz e o outro é o vereador... São três, são né? São o três. Antônio Moraes, que é do partido, é secretário, então quem compõe a mesa normalmente não pode ser líder. Uhum. E o outro é o vereador... Neném. Vereador Nenê. Raimundo Nenê. Raimundo Nenê. O PSB divide com o PP e o PDT as três maiores bancadas. Né? 3 vagas, cada um. Lembrando que o nosso... Ou seja, desses três partidos detém a maioria na Câmara. Maioria. O nosso foi o mais bem votado e faltou apenas 134 votos para o nosso partido fazer 4 vereadores. Quem seria o quarto? Nem prestei atenção ainda. Seria a Elzinha. Elzinha. Que era a líder da prefeita, sim, prefeito Socorro mesmo. Sim. Vereador, afinal de contas, o senhor apresentou uma proposta que eu considero de largo alcance social, né? Relevância social. Farmácia pública 24 horas. Encontra-se em tramitação nas comissões técnicas permanentes da Câmara. Deve ser aprovado nos próximos dias. O senhor já conversou antecipadamente com alguém da Prefeitura, com o próprio prefeito, sobre a viabilidade, ou seja, de imediato a proposta ser colocada em prática, sair de projeto para se tornar de fato uma lei? Excelente. É uma das nossas satisfações e um dos nossos objetivos. Já conversei com o prefeito, pessoalmente com ele, apresentei o projeto e os benefícios para a população. Ao longo do tempo, antes mesmo da gente entrar na política, nós já percebíamos, enquanto servidor municipal, que durante o período da noite, durante feriados e fim de semana, a população que se consulta numa UPA, por exemplo, no pronto-socorro e tem alta, ela só tem uma opção, comprar o remédio porque não tem onde pegar ele de forma gratuita. Ou aguardar, se for numa sexta-noite, aguardar sábado, domingo, segunda, se for feriado, pegar na terça. Mais de 48 horas. E aí o medicamento praticamente não tem efeito, a pessoa piora, porque demora a tomar a medicação e complica ainda o seu quadro. Uma situação grave coloca em risco principalmente a população carente. O senhor tem exemplo de outras cidades, de outras capitais que já têm esse serviço? Nós pegamos exemplos em algumas cidades do interior de São Paulo, que foi aprovado e que existe o serviço instituído, no Rio de Janeiro. Diversos municípios que têm, não é de forma geral, mas diversos já têm esse serviço, que é um serviço essencial para a população. Sim, e nós ouvimos muito isso na campanha, principalmente nos bairros mais periféricos, mais distantes, Belo Jardim, parte da Transacriana, Santo Inês, esses bairros mais distantes que as pessoas vão, por exemplo, na UPA, e são pessoas carentes, quando tem a alta, sai com a receita, ou só se consulta, sai com a receita e não tem onde pegar, quando a fé piora, volta pior para o hospital. Então, eles mesmos pediram, isso foi um projeto que a população mesmo pediu, a gente precisa ter onde pegar o medicamento durante a noite ou durante o fim de semana, quando nós nos consultamos. Então, o projeto está pronto, nós estamos aguardando a sua devida tramitação, o prefeito já assumiu o compromisso de que vai cumprir, porque é fundamental e a ideia é ter, pelo menos no primeiro e no segundo distrito, uma farmácia pública que atenda de domingo a domingo, inclusive à noite e fim de semana, para essas pessoas terem onde pegar o remédio. O impacto vai ser pequeno porque a estrutura já existe. Nós já temos aqui, por exemplo, no primeiro distrito, o Barral e Barral. O que vai ficar é a farmácia lá funcionando, sábado, domingo, feriado e à noite. No segundo distrito, nós temos a URAP Cláudia Vitorino. Então, já tem toda a estrutura. E o remédio também já tem, porque se a pessoa, por exemplo, não pegar na sexta, mas ele vai ter que pegar na segunda, então o remédio tem que ser fornecido. O impacto, então, vai ser com recursos humanos. O impacto bem pequeno comparado ao resultado para aqueles que precisam. Então, em breve, se Deus quiser, inclusive o prefeito já confirmou, nós vamos ter garantido em Rio Branco, e aí eu espero que eternamente que se amplie esse serviço 24 horas da entrega do medicamento para aqueles que precisam. Sim, com certeza. Qual foi a reação natural dos demais vereadores, inclusive os que integram o seu partido?
Nós já fizemos, inclusive, uma audiência pública na Câmara, com a população, com os representantes da assistência farmacêutica em Rio Branco, sobre esse trabalho, sobre a questão da assistência farmacêutica em geral em Rio Branco e sobre a oferta contínua desses medicamentos. Todos os vereadores se demonstraram sensíveis e favoráveis ao projeto. Eles também, inclusive, foram cobrados ao longo do tempo aí, nos dias, sobre essa oferta. Então, certamente, todos vão aprovar, não tenho dúvida que na hora que for para a votação, todos irão aprovar. Inclusive, o próprio prefeito, quando ele nos ouviu, ele gostou muito e disse que vai efetivar, sim, com certeza, esse serviço. Que hoje ele é apresentado ainda de forma não fixa. Não é uma diretriz do município, e onde oferta-se 24 horas é só no INTO, por exemplo. Lá a farmácia é do município, é 24 horas, mas é uma situação da pandemia. E são medicamentos para a pandemia, não são medicamentos gerais, como medicamento para pressão, como medicamento para gestante, como um polivitamínico, como medicamento anti-inflamatório, um antibiótico. O ideal é que tenha os medicamentos da REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Então, todos os vereadores apoiam, não tenho dúvida, a grande maioria que participou da audiência pública declarou o apoio e os órgãos responsáveis pela assistência farmacêutica também, que é o próprio Conselho Municipal de Saúde. Ou seja, até o vento sopra ao favor também. Então vamos lá. Graças a Deus. Vereador, o líder da bancada do MDB na Câmara, o vereador Emerson Jarudi, está a defender a instalação de uma comissão especial, uma CPI, para investigar esse processo. Segundo ele, está muito devagar em relação à iluminação pública em Rio Branco, que começou na gestão da prefeita Socorro Nero, ela não teve tempo para concluir, e segundo ele, a atual gestão não deu a mesma sequência, a mesma dinâmica. O senhor, que faz parte do partido da prefeita, diz que defende a investigação, mas a exemplo da vereadora Michele Melo, também do PDT, defende, mas quer ouvir primeiro quem era a opinião dos gestores antigos, tanto o secretário de Planejamento, no caso a secretária Janete Santos, quanto o ex-secretário municipal de Zeladoria, que é o Kelton Carvalho. O senhor também pensa assim? Eu estou, inclusive, numa situação que eu posso dizer muito tranquila. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma necessidade de defender governo algum. Não tenho rabo preso, não tenho por que puxar saco de governo nenhum, nem o atual, nem o anterior. O que eu quero é que o que seja correto seja cumprido e, se houver realmente alguma irregularidade, quem cometeu que responda. Agora, eu também não quero cometer injustiça de repente estar punindo ou deixando a entender que alguém cometeu um crime sem ter. Eu quero tirar a dúvida. Se essa dúvida não for sanada, eu vou assinar a CPI sem problema. E para isso, nós já ouvimos o secretário de Zeladoria, que assumiu em janeiro. Ele informou que não deu sequência na implantação da questão das lâmpadas, da iluminação no restante da cidade, onde está faltando, porque, segundo ele, há irregularidades no contrato. A versão extraoficial que nós temos da prefeita Socorro é de que 46% do projeto foi executado e que deixou dinheiro em caixa para realizar o restante, mais de 16 milhões para completar o restante do projeto, deixou dinheiro em caixa para realizar um novo projeto, se fosse preciso, e que só suspendeu o contrato no dia 22 de dezembro, porque a partir dessa data ela não teria como pagar os demais serviços que foram feitos. Suspendeu para que no dia 1º de janeiro o atual gestor desse sequência no trabalho. O atual gestor não deu, já estamos em maio. Foi identificado, segundo o vereador Jarudi, algumas inconsistências, alguns erros. Por exemplo, a lâmpada, o preconizado na licitação é que teria que ser de 200 watts, salvo engano, e os que em alguns pontos foram empregados lâmpadas de 70 watts, uma potência bem menor, o que é um erro que tem que ser corrigido, inclusive pelo gestor de contratos. E ele cita que há algumas indícios de irregularidades. Eu quero, então, ouvir os gestores anteriores, tanto da Secretaria de Zeladoria quanto de Planejamento, a própria prefeita, e se não tiver o devido esclarecimento, vou assinar. E, inclusive, já disse na própria sessão que se um dos 3 que foi convidados não forem para a audiência para prestar esclarecimento, independente do que os demais falarem, eu já vou assinar a CPI, porque se não vai é porque não tem interesse em trazer a verdade. Então, estou aguardando essa audiência para que eu tome a decisão de assinar ou não a CPI. Se nas falas da audiência não for esclarecedora, eu vou assinar. Como eu disse, não devo nada a governo algum, que eu quero é que a verdade prevaleça e, se houve realmente uma malversação, se houve má aplicação dos recursos públicos, que os responsáveis sejam punidos, independente de partido do que seja.
malversou o recurso público tem que ser penalizado. Esse é o nosso ponto de vista, essa é a nossa opinião. Só pedir para o vereador Jarude que aguarde a gente realizar essa audiência para que eu tome a decisão. Até lá, vamos aguardar a audiência, que deve ser semana que vem, para a gente tomar essa decisão. Ainda não tem data definida? Ainda não tem, porque a Câmara vai ainda aprovar o pedido de convite deles. Aprovando o pedido, aí define a data. Aí a gente esclarece. Lembrando que na hora que for convidado, se faltar pelo menos um, independente do resultado, eu já vou assinar a CPI. Muito bem. Vereador, como é que o senhor está vendo esse embate entre oposição e situação lá na Câmara? A Câmara... Eu não direi no plenário porque a sessão ainda é virtual. Inclusive, eu quero registrar que eu estou muito ansioso para que as sessões voltem a ser presencial. Nada substitui o debate olho no olho, inclusive entre os vereadores. O senhor gosta do debate? Gosto, entre os vereadores e entre a população, para que ela também possa ter acesso, possa participar. Já fizemos o pedido, estamos aguardando aí a liberação, o presidente já pediu o comitê, a liberação para o debate presencial, para a sessão presencial. E se Deus quiser, a gente começa... Eu creio que até o início de junho, primeira sessão de junho, já deva ser presencial. O debate lá está sendo bom. Até agora não há aquela divisão entre base e oposição. Não há, por parte do prefeito, a indicação de um líder. Não há, por parte do prefeito, a indicação de base dele. Então, o debate tem sido nos atos e nos projetos que chegam. O senhor, como membro de oposição, o senhor prefere que a prefeitura tenha um líder ou continue como está? A ausência de um líder na Câmara está prejudicando, porque não está tendo a devida comunicação entre a Casa e o Executivo. Sim. E aí chegam diversos projetos, chegam ações que os vereadores não têm conhecimento, às vezes eles podem aprovar algo sem conhecer e prejudicar, ou podem deixar de aprovar algo que possa ajudar. Então, essa figura é essencial e o prefeito peca muito nisso. Além de outros atos que, particularmente, eu vejo que ele está pecando muito na parte de logística, na parte de planejamento, na parte de comunicação e algumas ações aí que são notórias, a agressão aí aos garis, ele deveria, como forma de exemplo, ter tirado o secretário para mostrar que ele não concorda, mas não tirou, isso demonstra que concorda. Agora, essa ação truculenta com os camelôs, que eu não concordo, por mais que os 50 camelôs que lá estavam já tivessem sido contemplados no shopping popular, o processo deveria ser respeitoso, com notificações, com prazos para se retirar e não agir da forma que agiu. Então, o prefeito peca muito ainda nessa parte de articulação e eu espero que ele saneie isso. Independente disso, dele sanear ou não, eu não quero fazer parte de base, nem quero fazer parte de oposição. Eu quero seguir a nossa consciência e seguir o que as pessoas que votaram em mim querem, que é fazer o que é correto, é melhorar a saúde, o transporte público, a infraestrutura, tudo. São problemas grandes que Rio Branco enfrenta e que a gente precisa de muita união. O senhor se considera, então, um vereador independente? Se nós formos falar nesses termos políticos de seguir orientação de partido, eu não sigo orientação de partido, sigo a nossa consciência. Se for nesse sentido, eu sou independente. Porque se o partido me orientar a fazer algo que seja contra o que a gente considera correto, ou o que aquelas pessoas que votaram em mim consideram correto, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que for justo, o que nós acharmos necessário para a população. Legal. Vereador, foi um prazer recebê-lo aqui, mas o senhor ainda tem tempo para fazer suas considerações finais e se dirigir à sua categoria, os enfermeiros, né, que foram homenageados, não, foram reconhecidos na Câmara na semana passada, não é isso? Exatamente, nós fizemos uma sessão solene em homenagem aos profissionais de enfermagem, agradecer a esses 12 mil profissionais do estado do Acre que não trabalham em home office, tem que trabalhar na linha de frente, naquele início de pandemia onde todo mundo tinha pânico, medo. Nós não pudemos ter medo, tivemos que estar lá, pagamos inclusive com a vida de diversos colegas. Então, a homenagem a cada um e registrar o nosso pedido ao governo do estado, que realmente valorize esses trabalhadores, não só os da enfermagem, mas todos da saúde, com um salário digno. Nós não queremos ser reconhecidos só de boca, a gente quer ser reconhecido realmente de fato e de direito, com salário digno, com condições de trabalho, reformulando o plano de carreira, e ao governo federal que aprove o projeto 2564, que
estabelece o piso para esses profissionais. E eu quero também aproveitar e convidar os nossos colegas, os trabalhadores de saúde, para um manifesto que nós vamos fazer na próxima terça-feira, dia 25, nas duas UPA do 2º Distrito e UPA da Sobral. Manifesto pedindo melhores condições de trabalho e dizendo não à terceirização. O governo do estado já autorizou a entrega das duas UPA com os trabalhadores, a estrutura física e os repasses públicos para o IGESACRE. E os profissionais e a população serão extremamente prejudicados. Então, terça-feira, dia 25, 8 da manhã, estaremos fechando a Via Verde ali em frente à UPA do 2º Distrito e estaremos fechando a Estrada da Sobral em manifesto contra a terceirização e todos estão convidados. Muito obrigado. E se tiver ainda um tempinho, eu quero só deixar um aviso. O PL que aprova o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias está na Câmara, nós estamos lutando, cobrando que ele seja aprovado, estamos apenas aguardando que a PGM do município mande a justificativa legal para que a presidência da Câmara mande o projeto para as nossas mãos na comissão. Chegando nas nossas mãos, a gente vai correr para que seja aprovado para ontem. Estou aguardando só chegar nas nossas mãos. Muito obrigado. São 12h09. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Dinho Diniz. Até já.